Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala pessoal, começando mais um Ampliadamente, aquele momento do seu dia, noite, passeio de bicicleta, corrida de rua, lavar a louça, estar no trabalho, para ouvir falar sobre frases, citações, aforismos. Eu, Alessandro Jacob, com meus amigos Daniel Scherer. Boa noite. E Leandro Semirovic. Olá, olá, olá. Tu sabe que o dia que tu trocar, assim, me chamar antes do Daniel, é capaz de não me perder, porque eu não tô preparado antes dele dar o boa noite. Tem uma estratégia, sabe, por trás disso, né? Porque ele diz que eu sou feliz, tu é feliz, então eu boto ele no meio como um sanduíche. Porque se colocar ele no final, ele vai... E aí não acaba vai com o clima buscar do programa, né? Então essa coisa meio montanha-russa eu acho que funciona. Vou testar isso em algum momento desses. Vamos testar o que acontece. Mas é uma estratégia, não é qualquer jeito. Bom, pessoal, começando aqui, nós três aqui, mais um episódio. E hoje... Pessoal, é um episódio desafio. Né? Por que que tu não sorri? Eu digo, esse é meu sorriso. Eu não consigo me aguentar. Eu tô gargalhando, vocês que não percebem, eu tô rindo por dentro. Pessoal, hoje só um pouquinho, Alê, só um pouquinho, vai porque lá. estou rindo por dentro, eu preciso mandar um beijo para essa que não nos ouve ainda, Amanda Pires, beijo grande. Daniel, grande, Amanda. Daniel conhece Amanda, ela feliz é assim. Ela triste assim. Mas tu sabe que vamos falar mal dos outros, não, fala bem. Amanda é uma pessoa espetacular, sem dúvida nenhuma. Mas depois que ela teve filho, como ela mudou? Sim, muito. Ela começou a sorrir de verdade, porque antes ela não sorria, né? Filhos mudam a gente bastante. Mudam a gente. Pô, mudam demais. Um abraço pra ela. Mas hoje, pessoal, é um episódio desafio. Se você não entende o que eu tô falando, é porque você não nos acompanha. Está claríssimo que você foi deflagrado, foi descoberto, revelado a sua incapacidade de ter uma audiência. Você não merece esse nome de audiência para nós. Então, caso você queira ganhar o símbolo de audiência no seu peito, nosso PIN famoso, você vai ouvir o último episódio para entender por que esse é o desafio. E eu vou passar para ele, o nosso enfrentador no MMA do desafio de hoje, Daniel Scherer. Qual é a sua frase, Daniel? A minha frase, ela é de autor desconhecido, para variar, né? Que jogada. Isso aí é muito jogar para cima. Esse é o último recurso, o nome disso. A frase é... caridade. É uma frase que tem em muitos lugares. Não é uma frase assim que apareceu, não. Ela tem em muitos lugares, mas sempre sem autor, que é: caridade que gera publicidade não é caridade. É autopromoção e oportunismo. Por que eu resolvi trazer essa frase? Repita, mais nada. Caridade que gera publicidade não é caridade. É autopromoção e oportunismo. Por que eu resolvi trazer essa frase? Porque a gente passou por uma situação no passado bem complexa em termos de enchentes cheias e de pessoas que precisavam de ajuda. Esse ano tivemos de novo algumas enchentes bem menores, nem se compara, mas que também exigiu um pouco de mobilização para que as pessoas pudessem sentir menos, e com um frio que eu não me lembro de ter sido um frio tão intenso nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul, como nessa última semana, porque foram vários dias de muito frio. E aí vem essa frase: será que a caridade que gera publicidade não é caridade e é autopromoção e oportunismo? Se encaixa nisso? Porque eu tenho as minhas crenças em relação a isso, mas será? Cara, eu concordo contigo. Eu acho que quando tu condiciona uma caridade a uma exposição, eu acho que tem sim. Eu acho que deixa de ser uma caridade e é o oportunismo do bem. Vou falar assim, é uma coisa que no final todos ganham. É um ganha-ganha. Mas a caridade, no meu olhar, minha crença pessoal, e não a verdade, é meu olhar, minha perspectiva, ela é uma coisa de dádiva, não de dívida. Ela é de dar, não importa se eu recebo de volta. Quando eu cobro algo de volta, eu tenho uma contrapartida
Eu concordo com essa frase. Para mim, e não tem problema, tá? Tá tudo certo. Os dois ganham, a relação ganha-ganha. Mas caridade, no meu olhar, é ganha. E deveria ser o outro, não é ganha-ganha. Cara, para mim ela é bem difícil. É bem difícil, porque eu paro até no lugar do pensar a caridade não é egoísmo, né? Eu dou para ti ou eu dou por mim, sabe? O que eu quero? É a soma, é os dois, né? Eu tô fazendo bem quando eu te dou um prato de sopa no frio, quando eu te dou um casaco, eu tô te fazendo bem e eu me sinto bem, né? Fazendo bem, mas tu traz um negócio legal, Ale, que, ok, tudo bem, né? É oportunismo, é autopromoção e Tudo ok, certo, desde tudo que, certo. desde que a caridade, a doação, né, esteja realmente acontecendo, não seja algo fictício, né, ou um fingimento de doação, ou eu dou um e autopromovo 10, né? Se eu tiver doando de fato e autopromovendo, cara, me incomoda pouco, não me incomoda tanto assim, desde que o outro lado receba, sabe? Desde que a gente esteja suprindo alguma necessidade. Sabe? Desculpa, vai lá. Não, eu só ia comentar que para mim também é dúbia demais essa frase, é uma frase difícil, porque ela, dependendo da situação, ela me parece mais aceitável, dependendo da situação parece menos aceitável, e é difícil de dizer até pelas intenções daquilo, porque às vezes tu pode ter sim uma caridade, eu enxergo, né? Uma caridade que tem uma promoção que a pessoa diz, não, eu tô fazendo essa doação, tô indo salvar as pessoas e se promover, e é um ato do bem 100%. Em outras situações, tu tá fazendo uma caridade para também dominar as pessoas. E aí eu entendo que não é um ato tão do bem assim. Mas depende muito, né? Então, como é difícil tu julgar uma ação do bem. Então, eu sempre tento olhar assim, cara, tá fazendo bem para quem tá recebendo a caridade, então para mim tudo bem. Agora, o que é esse bem? E eu vou ser um pouco polêmico, mas quando tu fala num Bolsa Família, em que tu faz uma doação, mas tu não provê uma solução, eu acho ruim. Quando tu faz mas da mesma forma, quando tu faz uma doação de alimentos e cobertores para os caras que foram a enchente aqui, tu não tá provendo a solução, mas tu tá conseguindo manter com que a pessoa possa talvez ter tempo para se recuperar, eu acho excelente. Então, depende muito, parece, da intenção da caridade. É isso que eu acho que diferencia uma situação da outra. Mas é difícil tu entender de fato a intenção da caridade. Por isso que assim, quando é uma caridade que não aparece, ninguém sabe, eu acho muito mais poderosa. Porque não tem contrapartida. E aí fica mais claro de ver isso que tá falando. Eu conheço várias pessoas que doam, que fazem coisas que ninguém sabe, não cogita. Para mim isso é genuíno, é mais legítimo, é mais caridoso conceitualmente. Na minha, de novo, não é questão de a gente põe fazer o bem, fazer o mal. Não tem que fazer o bem, fazer o mal. Estou falando de caridade como conceito e fazer o bem. Vamos dividir assim. Eu posso fazer o bem com uma contrapartida do certo, legal. A caridade me parece que tem que ser algo que não tem bandeira, não tem contrapartida, não tem. E se é egoísmo ou não, para mim não passa por aí. Acho que não é essa conversa, não é esse lugar aí que tá falando. Tá falando assim da exigência de ter um retorno, seja de marca, seja de exposição, seja de dinheiro, seja de amizades, ou seja de favores. Deixa eu trazer duas coisas aqui. Primeiro, sobre o que tu disseste agora, Lê. Quando eu não divulgo, quando eu sou caridoso e não divulgo, eu não sei se ele é mais. Eu não acho que ele seja mais genuíno do que quando eu sou caridoso e divulgo. Repetindo, quando eu sou caridoso e não divulgo, não é obrigatoriamente mais genuíno do que quando eu sou caridoso e divulgo. O que para mim diferencia é o seguinte: é muito mais fácil de ler a genuinidade, porque tu não tem como saber. O fato de eu ter divulgado não significa que eu não tenha sido, ou que eu não seja caridoso.
eu só divulguei. Agora, se eu não divulgo, eu obviamente fui caridoso porque não tem nenhuma contrapartida. Na minha A cabeça contrapartida é gera diferente. dúvida. Na minha cabeça eu não leio assim. Na minha cabeça, assim, o divulgar que tá ganhando com isso junto. Não, tudo bem, mas não significa que não seja genuíno. Eu vou nesse lugar, até porque eu tenho um outro ponto sobre o divulgar que eu quero trazer na sequência, mas antes disso eu quero ir no Daniel ali, na questão do assistencialismo, né? O assistencialismo muitas vezes é fundamental. Eu não vou dizer sempre é fundamental, porque o sempre é muito amplo, mas muitas vezes é fundamental. Só que eu tenho que ter uma solução definitiva. Se eu não tiver uma solução definitiva, eu faço com que o outro se transforme em um escravo do assistencialismo. Não um escravo do doador, mas um escravo da assistência. Né? É o ensina a pescar, né? O ensina a pescar, dá a vara, ensina a pescar. Cara, ok, mas eu preciso que tu dê o peixe, porque antes dele conseguir o primeiro peixe, ele tem fome. Dá fome, até porque aprender a pescar não é bonito, né? Pescar é. Né? Então, não sabe do que eu estou falando. Depois descobre se não sabe do que eu estou falando é porque tu não tem o selo de audiência. Ouça as frases verdadeiras de Leandro Simonovic. Agora, o que eu queria trazer aqui, juntando tudo isso, que eu acho que é interessante, é o seguinte: e quando a minha promoção serve de incentivo para os outros? Excelente colocação. E quando eu te falo, não, tudo certo. Aí é fazer o bem, tudo certo. Não, mas olha só, eu tô querendo me promover. Eu não estou querendo me promover. Eu estou querendo mostrar para os outros que doar é importante e por isso não é com o intuito de me promover, mas com o intuito de incentivar. Promover a ação, claro, eu acho que está certo. Eu era publicitário, tá? Eu aprendi que qualquer mensagem, ela tem 1 milhão de formas de acontecer. Perfeito. Pode chegar exatamente no mesmo ponto que falou, sem se promover. Tem 1 milhão de jeitos para fazer isso. Não precisa ser esse. A gente está condicionando. Sempre que condiciona, eu acho que não é caridade, eu acho que é fazer o bem. Tudo bem fazer o bem. E pedir contrapartida de novo, eu não estou questionando isso. Porque caridade, inclusive caridade vem do grego caritas. Ou tô lendo aqui. Ou caritatis. Significa, é um tipo de amor incondicional. Benevolente, generoso, não condiciona nada. Desculpa, vai lá. Mas tu sabe que uma das... só pegando esse último gancho, aonde eu sinto um amor incondicional é pelo meu filho, pela minha esposa. Porque o resto das caridades, eu sempre acho que a gente ganha. Por isso que eu não entendo... só quando me promovo eu ganho. Cara... Só o prazer de tu poder ajudar uma pessoa, isso te faz bem. Eu acredito que tu faz coisas se tu tem algum ganho. Mesmo que seja um ganho desse tipo, né? Pô, ajudei o cara e vi que o cara, sabe, merecia. Isso vai fazer um dia dele mais feliz, melhor. Então, eu acho que tem sim esse ganho. Mas também traz um outro lado, que é o que sempre me preocupa com a caridade, é o que acontecia algumas décadas atrás, quando a Europa dava doações gigantescas para a África. Cara, porque eles tinham pena do pessoal da África, coitadinhos? Não, é porque se eles chegassem a um nível de revolta tão grande, eles invadiam a Europa. Então, tu mantinha eles no mínimo aceitável para que eles não entrassem num... a arte da guerra fala isso, né? Não deixa o teu inimigo sem saída, porque senão ele vem com tudo. Então, aí não é uma caridade, entende? Parece uma caridade, mas não é. E essa que me incomoda. Essa caridade que, na verdade, tu não tá sendo bonzinho com ele, tu tá usando uma estratégia para ter controle. A caridade do controle ela é complexa, né? Quando eu falei sobre a escravidão do assistencialismo, exato, eu estava indo para um lugar, não esse de eu te transformar em escravo, mas esse lugar também existe, né? Eu te assisto para que tu fiques sob meu comando. Exatamente. Quando tu fica me devendo uns favores. Não que eu vá cobrar. E de novo, tá errado? Parece que tá. Mas ao mesmo tempo tu tá ajudando as pessoas.
Não, nesse caso, cara, Faz. Não, mas Eu tu acho, faz. eu não sei se tu tá ajudando, viu, Alessandro? Porque tu tá quase impedindo o crescimento dela. À medida que tu dá a subsistência mínima, a pessoa não tá não tem aquela força, às vezes, de ter que virar o jogo. Uhum. de novo, é bem complexo. Porque não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Ah, boa. Mas essa frase da Daniel Scherer. É muito complexo tu separar, né? Até que ponto o assistencialismo ele é importante, né? Qual é a hora onde eu te digo, queridão, olha só, daqui para frente é contigo, né? Complicadíssimo. Né? Eu sou a favor de ajudar, sem dúvida nenhuma, mas por muitas vezes as pessoas me pediram alguma coisa e eu ofereci um trabalho. Muitas vezes. Porque tu não quer dar? Não, é porque eu tento mostrar que há um meio digno de tu receber isso. Isso muitas vezes até traz dignidade, né, Daniel? Claro. Traz dignidade para a pessoa, né? A pessoa se sente, a pessoa acaba sentindo sentindo a dignidade realmente, cara. Eu não estou recebendo, não estou sendo assistido, eu estou recebendo pelo meu esforço. Mas a caridade está falando eu ajudar alguém. Por exemplo, a Cruz Azul faz caridade? A Cruz Vermelha, desculpa, faz caridade? Médicos Sem Fronteiras faz caridade? O que eles fazem? Eu acho que sim, cara. Porque aí eles estão ajudando pessoas onde tem situações de guerra maiores. Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que fazem sim. Fazem caridade. Eu acho que sim. Sim. E tenho certeza que esses médicos, quando voltam, eles voltam muito com pessoas muito melhores. Boa, muito melhores. E eles estão lá para doar, para fazer para o outro, 100% para o outro, eu entendo assim. Tem um cara que eu conheço, o cara é genial, é um gaúcho chamado Jefferson. O Jefferson, ele é um cara que joga futebol, jogava até no Inter. E o Jefferson, ele desde que ele parou de jogar futebol, ele tem uma missão dele própria, que ele viaja, ele ensina futebol para crianças em locais de guerra. E ele já foi para 26 países. Então ele conta para mim, ele contou várias vezes, é um cara incrível, assim. É o cara, ele fala muito, e é porque é o verdadeiro dele, assim, cara, a missão que eu tenho. Então ele vai para a Síria em plena guerra, na época da guerra, e assim, ele jogando bola, ensinando futebol para as crianças, porque nos campos refugiados, o que perde é a identidade, e o futebol na cabeça dele traz identidade de o que fazer, brincar um pouco com as crianças. Ele jogando com a bola, ele ouvia o sinal de bomba, e ele era o único que ficava impactado. As pessoas já achavam aquilo normal. Ele estava lá. Coreia do Sul, guerra da Ucrânia, ele já foi 2 vezes agora. Para pegar pessoas jovens que saíram de lá, perderam os pais, famílias, tudo mais, e ele dá um caminho para eles. Eu não conhecia ele antes, vocês não conheciam, talvez a audiência não conheça. E é um cara que faz isso, e é um cara que tem certeza que é totalmente incondicional. Ele faz isso porque na cabeça dele, o papel dele, eu preciso fazer isso pelas pessoas, pelas crianças. E ele vai até os lugares, ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses lá, e ele volta e continua a vidinha dele, assim, fazendo aula de futebol ali, para aqui, reúne uma grana para poder ir, consegue, vai. E ele leva geralmente ex-jogadores junto, que não tem mais tanto sucesso. Tem uns grandes jogadores que a gente conhece, não vou dizer o nome aqui, que depois que passa o sucesso, estava aqui numa vendinha, vendendo bolacha. O cara que era incrível. Ele pega esses caras, ele recupera esses caras, leva junto, para que eles possam fazer esse trabalho. Para mim, isso é caridade. Eu tenho essa referência com ele, assim. Ele não fala para ninguém, ele não fica garganteando por aí, pelo contrário, ele realmente vai para entregar isso. Mas tu não acha que isso também é um pouco de propósito de vida, né? De fazer total, a diferença? Total, perfeito. Para aquelas pessoas, né? Ele chama de missão. Para mim é propósito mesmo, de vida. Dos meus desejos futuros, que eu não sei se eu vou ter forças, mas era ser professor de matemática numa escola pública de 5ª série. Meu Deus do teu aluno. Mas eu acho que é um pouco para isso mesmo, né? Não é só para ensinar a matemática, porque hoje eu vejo um assassinato da matemática nos colégios, qualquer colégio, público ou privado,
E eu acho que é uma pena, porque a gente teria, acho, boas cabeças com a criatividade que o povo tem. Se gostasse de matemática, e para mim o gostar é uma falta só de forma de ensinar, mas eu não faria isso, claro, pelo meu salário. Né? Sim. Mas, é uma realização que eu gostaria de ter, ensinar. Hoje eu uso o meu outro canal para tentar passar um pouco disso, que eu gosto de ensinar. Eu acho que para mim me dá prazer poder ensinar as pessoas. Eu acho que tem um pouco disso, né? E eu acho Qual é o teu outro canal, Daniel? Eu acho que é Por importante. favor, canal de ensino, educação, Canal aprendizagem brasileira. Eletrônica e Tecnologia. Eletrônica e Tecnologia. Não deixem de seguir o Canal canal. que acabou o canal de fazer do Daniel 10 que anos. fez sucesso. Não deixem de seguir o canal de sucesso do Daniel. O canal fez 10 anos, tá aqui a plaquinha, a pontinha dela. E fez 10 anos, sorteamos mais de 10 mil reais em prêmios. Olha aí. 10 anos. Olha aí. Foi bem legal, foi bem legal mesmo. Muito bom, pessoal. E acabando esse nosso episódio caridoso, incrível. Daniel, conseguiu vencer o desafio, hein? Fantástico, muito bom. Parabéns. Se você não sabe o que eu tô falando, porque você não é a nossa audiência. Desculpa dizer a verdade da vida. Se não sabe, nós estamos falando, nem precisa saber. Nem precisa saber, deve saber. Não, Então, quer saber? Para, porra! O cara chegou hoje. Se tu não sabe do que a gente tá falando, volta no episódio anterior. E aí, quando Isso terminar aí. o anterior, volta mais um e vai ouvir desde o primeiro, porque é muito legal. Vocês sabem que a gente fica brincando com isso, e nossa audiência é bem limitada, mas várias vezes eu me pego ouvindo nossos episódios e como é legal, não todos, mas 80% deles é muito bom de ficar ouvindo e pensando. Cara, passa muito rápido. Eu não imaginava que nós conseguimos ter essa dinâmica assim. Tá sendo bem legal. Muito bem. É isso, pessoal. Mais um episódio finalizado. Até o próximo. Eu vou te esperar lá, hein? Eu sei quem você é. Tem o seu IP amarrado aqui, marcadinho aqui. Valeu, pessoal. Tchau, abraço.